Você já parou para pensar que talvez esteja tentando resolver um problema físico em uma realidade que começou muito antes do físico? Se tudo no universo é energia, frequência, matemática e geometria, faz sentido acreditar que os desequilíbrios da nossa vida também começam em níveis que não conseguimos enxergar, não é verdade? E a maioria das pessoas só procura ajuda quando o problema já chegou ao corpo físico. Quando surge uma doença, quando aparece uma ansiedade, quando os relacionamentos entram em conflitos, quando a prosperidade parece travada. Mas e se eu te dissesse que tudo isso pode ter começado muito antes? Meu nome é Naira, sou radiestesista terapêutica e uma apaixonada pelo estudo da consciência humana, energia e comportamento. E hoje eu quero te mostrar uma forma diferente de enxergar a cura, não como algo que acontece apenas no corpo, mas como um processo que começa muito antes dele. Imagine que você vive uma situação difícil. Pode ser uma rejeição, um abandono, uma traição, uma humilhação, ou até mesmo algo aparentemente simples. O primeiro corpo que recebe essa informação é o corpo mental. É nele que a experiência é interpretada. Mas o problema não termina aí. A informação recebida pelo corpo mental, ela é enviada para o corpo emocional. E aí então surge o sentimento, a raiva, o medo, a tristeza, a culpa, a vergonha, a ansiedade. A emoção gerada passa então para o corpo energético, também conhecido como corpo etérico. E aí, gente, é nesse momento que começam a surgir os primeiros desequilíbrios. Um chakra que perde a harmonia, a aura apresenta alterações, o fluxo energético deixa de acontecer da forma adequada. Tudo isso muito antes de qualquer sintoma físico aparecer. Engraçado, né? O grande problema é que normalmente ignoramos todas essas etapas. A gente continua vivendo normalmente, segue trabalhando, segue cuidando dos outros, segue empurrando emoções para debaixo do tapete, né? Até que um dia o corpo físico começa a falar. E aí quando ele fala, normalmente já estamos olhando para a última etapa do processo. Estamos olhando para a consequência, não para a causa. É como tentar apagar a fumaça sem procurar onde está o fogo, sabe? Mais ou menos assim. Existe outro detalhe extremamente importante. O nosso subconsciente não funciona da mesma forma que a nossa mente consciente. Você pode repetir 1000 vezes: eu sou próspero, eu sou feliz, eu sou merecedor. Mas se existe um programa profundo dizendo exatamente o contrário, é esse programa que continuará comandando a sua realidade. O subconsciente responde a símbolos, a frequências, a arquétipos, a padrões, geometrias, associações emocionais. Por isso, muitas vezes, a lógica não é suficiente para promover uma transformação profunda. É necessário acessar níveis mais profundos da consciência. E é justamente aqui que entra a radiestesia. A radiestesia, ela não é apenas uma técnica de investigação energética. Muito longe disso, gente. Ela é uma ferramenta que permite identificar desequilíbrios antes que eles se tornem manifestações físicas. Através dela, a gente pode investigar bloqueios energéticos, padrões emocionais, crenças limitantes, aquelas crenças, sabe, que são difíceis até de identificar que são crenças. Desequilíbrio em chakras, alterações nos corpos sutis, possíveis origens de determinados conflitos. Mas talvez o mais importante seja isso. Ela não busca apenas identificar o problema, ela busca encontrar a origem do problema, porque quando encontramos a raiz, o tratamento se torna muito mais assertivo. Uma das perguntas que eu mais recebo é: por que utilizar gráficos radiestésicos, símbolos ou combinações numéricas? Minha resposta é simples. Gente, se a gente observar o universo, ele é construído em padrões. A natureza segue padrões, as galáxias seguem padrões, a música segue padrões matemáticos, o corpo humano segue proporções matemáticas, as flores seguem padrões geométricos. Tudo parece obedecer a uma inteligência organizada. Se o universo se expressa através de matemática e geometria, não é estranho a gente imaginar que determinada forma passa a interagir com campos energéticos. E é justamente esse princípio que inspira
o uso de gráficos radiestésicos, formas geométricas e outras ferramentas utilizadas em terapias energéticas. Talvez a maior mudança de percepção seja entender que a cura não começa quando o sintoma aparece. Ela começa quando nos tornamos capazes de olhar para dentro, quando identificamos emoções reprimidas, observamos nossos padrões, quando identificamos nossas crenças, quando equilibramos aquilo que ainda não se tornou matéria. Porque tudo que existe no físico, antes de existir aqui, passou por outros níveis de manifestação. E quanto mais cedo identificamos um desequilíbrio, mais cedo e mais fácil se torna restaurar a harmonia. Agora vamos para uma pequena reflexão. Vamos lá comigo. E se os problemas que você está tentando resolver hoje não forem o verdadeiro problema? E se eles forem apenas o resultado final de algo que começou muito antes? Talvez a pergunta mais importante não seja o que está acontecendo comigo, e sim o que aconteceu dentro de mim antes disso acontecer. Pense nisso.